Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 21 de abril, feriado nacional. Na igreja nós seguimos celebrando a festa da ressurreição. Estamos na oitava da Páscoa. Durante uma semana nós continuamos celebrando com a mesma dignidade, com a mesma alegria, a ressurreição de Jesus. O Evangelho é de Mateus, no capítulo 28. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do templo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem nós celebramos o fato mais importante para nós cristãos, a ressurreição de Jesus. Naquele primeiro dia da semana, os discípulos foram ao túmulo e não encontraram o corpo do Senhor. Seguramente, naquele momento, muitas dúvidas passaram pela cabeça deles. Afinal de contas, o que teria acontecido com o corpo? Quem o teria roubado? Quem teria violado o túmulo? Só que nós sabemos, ninguém violou o túmulo nem roubou o corpo de Jesus. Ele havia ressuscitado. Só que nós estamos a 1992 anos depois desse fato. Como acreditar? Como professar a fé como o apóstolo João? Você e eu não vimos o sepulcro vazio. E para tomar parte dessa alegria, talvez os relatos do apóstolo João nos ajudem a nos aproximar do mistério e ao mesmo tempo professar a fé, como ele, que ao entrar no túmulo viu e acreditou. Veja, uma das experiências mais profundas da vida é o amor. Nada nos faz mais completos, dá mais sentido à nossa vida que amar e ser amado. E quando nós amamos, nós fazemos a experiência do pertencimento. O outro pertence à nossa vida e nós pertencemos à vida do outro. E aí se estabelece uma profunda comunhão. Amar é não permitir que o outro parta, que seja esquecido ou até mesmo apagado da história. Amar é dizer: tu não morrerás jamais, porque dentro de mim sempre terás um espaço para existir. O evangelista João, nós sabemos, ele amadureceu esse amor nos últimos dias antes da cruz de Jesus. Porque o amor que permanece é o único capaz de reconhecer o novo começo na vida do outro. E foi por isso que ele acreditou ao entrar no sepulcro naquele primeiro dia. João não abandonou Jesus. Ele permaneceu no íntimo quando reclinou a sua cabeça sobre o peito do Senhor. Ele permaneceu na crise quando na casa do sumo sacerdote. Ele permaneceu na dor aos pés da cruz quando todos os outros fugiram. Por isso, no momento do túmulo vazio, ele quis sem ver, porque o amor lhe deu acesso ao invisível. João viu e acreditou porque o amor o preparou para entender o silêncio de Deus como sinal e não como ausência. Pedro, diz o relato bíblico de ontem, que ele entrou primeiro. Viu as faixas, mas o texto não diz que ele falou nada. João entrou depois, viu o mesmo. Estavam no mesmo espaço, olharam para os mesmos sinais, mas só João entendeu que aquele vazio era uma resposta de Deus. E naquele momento João creu porque amou, porque permaneceu. E quem permanece na dor, amadurece o amor. E esse amadurecimento permite ver o invisível. João entendeu que o amor não poderia ter morrido, porque ele o amadureceu no silêncio, na noite escura, na crueza da cruz, na solidão do Senhor. E todo amadurecimento compreende os sinais invisíveis de Deus. Por isso João acredita sem ver o corpo, sem ouvir uma palavra.
A fé dele já estava pronta para a luz, mesmo dentro do vazio. Pedro vê, mas não compreende. João vê e crê, não por ser mais capaz, mas porque amou até o fim. A fé é fruto de um amor que suportou a crise. Ou melhor, a fé é fruto de um amor que suportou a noite inteira. João é a imagem do discípulo que não se deixou endurecer pela morte. E por isso ele foi o primeiro a crer na vida. Porque quem permanece, amadurece. E quem amadurece no amor, enxerga o que os olhos não conseguem ver. No fundo, a fé pascal não nasce de quem entendeu tudo, mas de quem amou até o fim. E hoje é segunda-feira, o sepulcro está vazio, mas a vida está recomeçando. E a grande pergunta que fica é: em que parte da sua vida você precisa deixar a ressurreição acontecer? Qual é o lugar do seu coração que ainda está preso no escuro da sexta-feira, esperando a luz do domingo? A fé que nós professamos ontem, ela precisa ser vivida hoje. Porque não é no templo vazio que a fé se confirma, é na vida comum, no trabalho, nos encontros, nas escolhas pequenas. Comece a semana como João, sem exigir provas, sem esperar sinais extraordinários, mas com o coração aberto de quem já aprendeu a reconhecer Deus nos seus silêncios. Creia sem ver, permaneça quando tudo parecer ausente, e verá que o ressuscitado ele continua passando, silencioso, fiel, vivo, no meio da sua vida. Mais uma vez, ele vai abençoar o seu dia, a sua jornada, os planos dessa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Renova os votos de ontem. Uma feliz Páscoa para você, para sua família. Que o ressuscitado derrame bênção sobre você e aqueles que você ama. Um abraço e até a noite.